Oi, 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 oi. Oi, Fabi, boa noite. Oi, Fê, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Oi, Diego, boa noite. Boa noite, Diego. Andréia, boa noite. Maísa, boa noite. Conta pra gente onde vocês são, gente. Vocês estão animados? Muito animados? Nós estamos muito animadas. Isso Chamei a mesmo. Esther aqui para entrar. Thaís, boa noite. Ah lá, Maringá, Paraná. Ah, aí sim, hein? Amo Maringá. Eu não conheço, gente. Não conheço o Paraná. Eu sou doida para ir lá, não conheço. Estou chamando a Esther aqui, parece que ela está com um probleminha de conexão. Deixa eu chamar ela aqui de novo. Vão se ajeitando, se ajustando, pegando lápis, caneta, post-it, agenda. Hoje a gente tem muita dica. Boa noite, Esther. Tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite, Boa noite, pessoal. Tudo bem. Suzana, boa noite. Ó, boa nós já noite, temos gente de Su. Maringá. Vai contando pra gente aqui de onde vocês são, gente. Boa noite, Pra Ná. gente... Boa noite, Duda. Boa noite. Oi. Ah, que gracinha, gente. Suzana. Isso mesmo, animadíssima, hein, Suzana? Você tá igual a gente, animadíssima. Isso aí, Su. Presta atenção nas dicas, hein? Principalmente que hoje é véspera de sexta, final de semana chegando, dá para descansar um pouquinho. É Bom, isso aí. gente, vamos começando aqui enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai se organizando, se ajustando. Meninas, tá dando microfonia para vocês? Tá, Fê. Tá um barulhinho. É o meu? É Pra o mim tá meu, tranquilo. será? Agora melhorou. Olha, melhorou. Tá bom? Você viu? Agora tá sem microfonia? Tá sem, Fê? Tá bom. Gente, vocês que estão entrando aí agora, fala pra gente se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo ver a gente. Oi, Dri, boa noite. Dri também é nossa seguidora. Toda live ela tá aqui com a gente. Seja bem-vinda. Tá tranquilo então o áudio? Vou postar no story que já... Isso mesmo, Suzane, vai lá, gente, chama todo mundo e vamos começar aqui. Bom, hoje a noite promete, a gente está cheio de novidade, nós temos presente para vocês hoje no final da nossa live, então fiquem aqui até o final conosco, porque tem muita coisa legal aí para a gente conversar, compartilhar. Hoje a gente veio com um temazinho aí bem pedido na última enquete que a gente fez aqui no INTA, né, semana passada, que foi como me portar em uma entrevista de emprego. A gente fala que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? E hoje a gente tem vários modelos de entrevista de emprego. Antigamente a gente tinha só um modelo presencial e com a vinda da pandemia a gente tem um modelo remoto, temos um modelo presencial. Então, assim, tem várias dicas legais que a gente vai trazer para vocês. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eric. Sejam todos bem-vindos. Bom, antes da gente entrar no conteúdo que a gente preparou para vocês, a gente vai se apresentar um pouquinho. Hoje eu estou vendo que tem gente diferente da live da semana passada, então, muito prazer. É um prazer assim, imenso a gente estar com vocês aqui essa noite. E a gente é muito grata por vocês tirarem um tempinho do tempo de vocês para estar aqui conosco, né? Isso que é o networking que a gente faz, é uma troca, então isso é muito bom. Eu sou a Fernanda Santos, eu sou mentora e consultora na Tendências RH. Trabalho com recrutamento tech também. Eu sou formada em RH já tem bem anos. Não vou falar a data para vocês não ficarem sabendo da minha idade.
mas já tem mais de 10 anos aí que eu atuo na área de recursos humanos e é uma área que eu sou extremamente apaixonada. E assim, extremamente mesmo, tá? Eu levo essa profissão minha muito a sério. E eu tento transmitir isso para todo mundo que eu converso, todo mundo que eu conheço. Então, assim, é a minha maior paixão mesmo, é essa área de recursos humanos. Nós estamos aqui com a Fabi, com a Esther, que também fazem parte aí da equipe da Tendências. Eu vou deixar elas se apresentarem para a gente e já já eu vou contar um pouquinho da nossa história para vocês também nos conhecerem, podem ficar à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como a Fer disse, né? Fabi, sou conhecida como a Fabi, a Fá do RH, a Fabiana. Sou formada em gestão de RH, né? Cursando uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Trabalho com recursos humanos há mais de 10 anos, um RH generalista, também voltado aí até para a parte de DP, né? Nesse subsistema. Trabalho também com foco em recrutamento e seleção, hoje atuando também com recrutamento tech, voltado para a área de tecnologia. Sou mentora e consultora de carreiras também. Hoje a gente está com a parceria com a Tendências, né? E a gente tem desenvolvido esse trabalho aí voltado para o desenvolvimento humano. Então é um prazer tê-los aqui com a gente, né? Poder compartilhar com vocês também o nosso conhecimento e é uma troca muito rica. Então sejam todos bem-vindos e conte conosco aí, né, nessa live de muito aprendizado. Boa noite, pessoal. Como as meninas já falaram, eu sou a Esther, eu sou formada em gestão de recursos humanos, eu tenho mais de 5 anos de atuação no RH, eu já atuei também, igualmente a Fabi, no parte de departamento pessoal, a parte mais burocrática também, mas hoje eu atuo como mentora e consultora de carreira, parceira das meninas na Tendências, e também como recrutamento na parte de tecnologia, o recrutamento tech recruiter, né? E aí, boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mantenham-se aqui, chamem os amigos, a gente tem muita coisa legal para ter essa troca aqui, muita informação. Então, não deixe de assistir, convidar em quem vocês conhecem, quem precisa de uma recolocação, precisa desse desenvolvimento tanto humano, pessoal, quanto profissional. A gente está aqui para ajudar e dispostos aqui a passar nosso conhecimento para vocês. Bom, gente, juntando nossos anos de carreira, a gente tem um pouquinho mais de 20 anos, né, nessa área aí de RH, então a gente já sofreu muito nessa área, então a gente já passou por tudo que vocês possam imaginar. Já fomos também iniciantes para o primeiro emprego, já fizemos transição de carreira, já buscamos recolocação profissional. Então a gente tem propriedade para falar o que a gente vem, né, nessas lives toda semana falar para vocês. Bom, quem é a Tendências, né? A Tendências é uma consultoria de RH. Nosso foco principal é o desenvolvimento humano. Nós somos uma empresa formada por mulheres e, além de prestar serviços de consultoria, de mentoria, nós temos algumas parcerias que são os nossos projetos sociais. Então, essa semana a gente firmou parceria com uma escola que se chama Vai na Web. A gente está participando de um projeto que se chama Tech Girls. É um projeto para mulheres que querem entrar na área de tecnologia. Então, é um projeto bem legal. Essa escola trabalha com um público um pouco mais... como que eu posso dizer, desfavorecido mesmo, talvez, de tecnologia, do acesso ali. Então, a gente vem trazendo esse pessoal para incluir mesmo no mercado, mostrar que vale a pena, que dá certo, né? Então, a gente firma essas parcerias, esses projetos sociais, porque a gente acredita que quando a gente ajuda o outro, a gente recebe esse retorno aí de forma em dobro, triplo, então... E a gente gosta disso, né? Bom, então já falamos um pouquinho sobre nós, já falamos das Tendências. Duda, boa noite. Tá gente entrando pessoal aí. Kleber, boa noite. Bom, gente, hoje a gente vai falar de 3 tópicos dentro desse tema aí, como me portar em uma entrevista de emprego. E os tópicos são entrevista online, que hoje no mercado tá assim, né? Acho que é a bola da vez. Entrevista presencial, soft skills e hard skills, que são coisas que a gente ouve falar aí diariamente. Eu acho que o som voltou a roer, não voltou?
Não? Voltou, Fê. Pra mim tá... O seu tá normal, Esther? Tá. Tá normal pra você, gente? Pessoal que tá acompanhando a gente aqui? Deve estar, né? Bom, então vamos entrar aqui um pouquinho no mérito da entrevista online. Bom, eu não sei se todo mundo que está aqui já teve a oportunidade de participar de uma entrevista online e ela é um pouco assim, bem diferente da entrevista presencial, porque requer também alguns cuidados, né? Às vezes a gente fala assim, poxa vida, eu vou fazer uma entrevista aqui pelo computador, pelo celular, do jeito que eu tô aqui, onde que eu tiver, tá tudo certo, porque é online mesmo, eu não preciso me arrumar. E não é assim, tá, gente? Na semana passada, a gente trouxe uma frase para vocês refletirem ao longo da live, ao longo da semana, que foi despertar no recrutador vontade de te conhecer, né? Naquele momento ali e tal. Quando você manda um currículo, um perfil de LinkedIn. Hoje a gente trouxe uma outra frase, já que a gente faz um livro de frases aqui da Tendências para vocês. A nossa frase de hoje é: encante o recrutador na primeira impressão. E o que seria essa primeira impressão? Quando a gente abre uma câmera, a pessoa está vendo a gente ali já é a primeira impressão que ela tem. Né? Então, se você está descabelado, com uma roupa qualquer, com muito barulho, num ambiente desorganizado, já não causa uma boa impressão. Nós somos recrutadoras, então hoje a gente está no formato digital, né, online. Gente, e a gente abre de tudo, assim... Quem é recrutador que está aqui na live, conta pra gente se já, né, passou por alguma situação engraçada na entrevista, porque as pessoas ainda não têm esse senso mesmo, esse entendimento. Às vezes nem é um senso, é um entendimento de que ali é um processo sério. É como se fosse uma coisa presencial mesmo, que você vai ali, que você arruma, você leva um currículo e tal. O online é a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados para que você traga esse encantamento dessa primeira impressão e o recrutador fala assim, poxa vida, a Esther, ela entrou de uma forma tão bacana na entrevista, ela foi cordial, ela foi simpática, ela foi educada, eu acho que a gente vai ter uma entrevista aqui muito legal. E isso dá um ânimo a mais para o recrutador. É muito ruim quando você entra numa entrevista online, a pessoa está com a câmera fechada, está com o microfone fechado, e aí a gente fala assim, gente, fulano, você pode abrir a câmera? Não posso. Ok, a gente entende que tem pessoas que não conseguem, às vezes faz uma entrevista do próprio trabalho, não tem como, ok. Mas um microfone, aí a pessoa começa a falar, o microfone está desligado, a gente tem que ficar falando, se você estiver falando, seu microfone está desligado. Então, assim, já não é um bom início, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Eu vou ter uma entrevista hoje 3 horas da tarde com a Tendências. O que é que eu vou fazer? 5 minutinhos antes ali, deixa eu ver se eu estou num ambiente legal, se está tudo certo com a minha câmera, se eu vou pelo celular, meu celular está carregado, não, eu vou pelo computador, meu computador, o som está legal, eu vou conseguir ali abrir a minha câmera, está disponível ali para as recrutadoras. Então, ter esse cuidado, esse zelo, isso já traz um ponto positivo para o recrutador ali. Sabe? Então, assim, gente, a gente já viu tanta coisa. Uma vez nós entramos para fazer uma entrevista para um candidato, entrou eu e a Fabi. Entramos com a câmera ligada, a gente só faz entrevista com câmera ligada, e ele entrou com a câmera desligada e já tocando uma gaita. A gente ficou sem entender o que era aquilo, aquela gaita, né? E eu e ela, assim, a gente ficou sem querer rir, mas a gente acabou dando uma risada, assim, um pouco sem graça, e ele tocando, ele ficou tipo uns 10 minutos tocando essa gaita, foi muito engraçado. E depois ele parou, abriu e falou no microfone o nome, se apresentou, e eu falei com ele assim, você pode abrir a câmera pra gente te ver? Porque se a pessoa quer entrar fazendo uma apresentação dessa, o mínimo que a gente quer ver é o rosto dessa pessoa, né? Mas ele não conseguia, então não foi uma experiência legal, foi engraçada. Eu acho, né? A gente pode falar que foi uma experiência engraçada. Então, tenham esse cuidado. Vestimenta. Hoje, eu me arrumei para vir fazer uma live com vocês. Por quê? Eu tenho que estar apresentável. Eu não vou chegar aqui de qualquer maneira para vocês verem uma pessoa de qualquer maneira. Eu acho que isso é uma responsabilidade, é um cuidado que a gente tem com o outro que está ali do outro lado para nos ver. Né? Quando a gente vai para uma entrevista, a gente que é recrutador, a gente não simplesmente entra ali na hora para fazer a entrevista com o candidato, não. A gente prepara tudo antes.
Então, a gente demanda um tempo, a gente vai estudar aquele perfil, a gente vai tentar entender um pouco melhor, para ir preparada para essa entrevista, justamente para o candidato ter uma boa experiência. Então, a gente também quer ter uma boa experiência. Então, assim, acontecem coisas, gente, muito engraçadas. Uma vez, uma candidata, o gato passava ali na frente da câmera do computador dela. Então, assim, ok, você tem casa, você tem bicho, tem gente que tem criança pequena, nossa, tem gente que mora com muita gente dentro de casa. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que na hora de uma entrevista online, sinaliza pro pessoal, olha, gente, eu vou entrar numa entrevista aqui, não vou fazer barulho, eu não, né, não posso pôr muito barulho. Tem criancinha, se tem alguém para olhar ali, põe a criancinha com esse alguém, mas se não tem ninguém, é você que olha essa criancinha, sinaliza para o recrutador, olha, fulano, eu tenho uma criancinha aqui de 1 ano, eu que estou com ele hoje, então se fizer um barulho, se ele aparecer na câmera, porque acontece. Entende? Então, assim, sinalizem para não pegar o recrutador ali desprevenido. Porque a partir do momento que você avisa tudo ali que pode acontecer naquele momento, se acontecer, tá tudo certo, porque você avisou. Né? Então, tem gente que mora em ruas muito barulhentas, não tem jeito. Então, assim, é avisar, sinalizar o recrutador o que pode acontecer ali naquele momento, para que seja uma boa experiência, tanto para o recrutador quanto para o candidato. E assim, e tenho esse senso de responsabilidade. Não é uma simples entrevista. Ah, eu vou entrar ali online. Não, às vezes é a entrevista do seu trabalho dos sonhos, né? Então, tenho esse cuidado, tenha essa cautela, esse zelo mesmo. Se preparem. Vão, assim, eu falo disponíveis mesmo para esse momento, né? Então, assim, há uma diferença grande entre o online e o presencial, e o presencial também requer muita coisa, né? Eu acho que ainda é um pouco mais exigente, porque a pessoa está te vendo ali ao vivo e tal. E, assim, eu tenho certeza que a Fabi já passou também por alguns perrengues aí ao longo da carreira dela, uma entrevista presencial. Conta pra gente, Fabi. Deixa eu só pontuar isso uma mesmo, coisinha Fê. aqui, meninas, Fala. aqui além assim de pontuar para a gente que é recrutador, essa questão de você ter uma criança ou acontecer alguma coisa, isso aí também no online acontece, mas você pontuando, você também vai se manter tranquilo se acontecer. Porque se acontece uma coisa que você não pontuou, você vai ficar nervoso. A gente muitas vezes vai para a entrevista mais nervoso, mais ansioso. E você pontuando, isso também te traz essa tranquilidade se acontecer alguma coisa. O recrutador já está sabendo, você já pontuou e aí fica mais tranquilo. E é isso mesmo. É isso mesmo, Esther. Muito importante, realmente, essa troca, né? Avisar o recrutador ali que imprevistos podem acontecer ali naquela hora também. Mas vamos lá, gente. Falando então da entrevista presencial, hoje, assim, ainda a gente vê muito, né? Por exemplo, foi o que eu relatei na outra live, eu moro no interior. Então, aqui, as entrevistas ainda acontecem, né, no presencial. E aí, qual que é a nossa preocupação, né, de ir para uma entrevista presencial? Que preocupação que você tem que ter ali, né, de você se organizar, de você estável para aquele momento, que roupa que eu vou, que postura eu tenho que ter, a minha aparência, né? Então, tudo isso a gente vai falar aqui também nesse tópico sobre a entrevista presencial. Vocês estão me ouvindo bem? Tá claro o áudio? Tá dando uma travadinha e aí volta. Trava um pouquinho e aí volta. Deixa eu ver minha internet aqui, só um minutinho. Vamos lá, vou tentar então de novo. Deu para... Deu, sim. Deu, meninas? Sim. Tá legal. Sim. Então, vou dar sequência aqui, Esther. Acho que a Fê tá travando. Voltou agora. Então, vamos lá. Coisas da tecnologia, né, gente? Internet é assim mesmo. Então, vamos lá. Então, para eu devo vestir, né? O que eu devo vestir? Tá travando muito, gente? Não, Agora não. voltou.
Agora voltou, Fabi. Melhorou. Tá Não, sem agora som eu agora. Vamos tá lá. sem som. Tá, então vou seguir aqui. Então vamos lá com a pergunta que eu deixei no ar aí. O que eu devo... Fabi, sai e entra de novo para ver. Tá dando para entender, Su? Tá legal o som? Responde. Não. Ela caiu. Falando nisso, falando em tecnologia online, isso acontece. Isso acontece. Gente, nossa, entrando nessa questão de recrutamento e tudo mais, nossa, acontece demais. Às vezes a gente está fazendo entrevista com o candidato cai, não consegue voltar, e tá tudo bem, né? A gente entende, isso faz parte. Marca, né? Sim, enquanto a Fabi tenta entrar novamente, deixa eu dar uns recadinhos aqui para vocês. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter presente para vocês aqui hoje. Isso mesmo, Suzana, perrengue do home office. Nós vamos ter presente para vocês aqui hoje, então chama a galera para seguir. Nós estamos com 160 seguidores. Vamos aumentar a nossa página para a gente trazer mais e mais conteúdo e a gente alcançar mais e mais pessoas, porque o conteúdo que a gente traz aqui é totalmente gratuito, é do coração mesmo. A gente já passou por tanto perrengue e hoje o intuito que a gente vem trazendo conteúdos é para minimizar mesmo vocês passarem por perrengues, tá? Então, chama o pessoal, compartilhe, vem para a live, coloca os comentários aí, o que vocês estão achando, se vocês têm alguma dúvida, alguma contribuição, pode deixar aí nos comentários. Eu vi que enquanto a Fabi entra, a Adriana, ela fez um comentário engraçado aqui sobre o... Deixa eu candidato. Sobre o candidato. Ela falou que o candidato falou com ela que precisava fazer a barba na hora da entrevista. Gente, não dá, né? Fica barbudo. Hoje tá na moda, fica com a barba, mas não fala que você tem que ali fazer naquela hora a barba e você não consegue participar da entrevista. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Não, a gente tem que sinalizar as coisas. Hoje o remoto possibilita um contato um pouco mais junto ali da pessoa, mas nem tudo a gente, né? Dependendo ali, a gente pode falar. Fabi, quer fazer o teste? Vamos lá? Estão me ouvindo? Agora ficou bom. Vamos lá. Ai, tava oscilando aqui para mim, gente. Mas é isso mesmo, né? Faz parte. Faz parte. Ai, posso dar andamento aqui? Pode ficar à vontade. Então, tá bem. Então, eu vou fazer a pergunta novamente, né? Onde eu parei, onde travou ali. O que eu devo vestir, né? Para ir a uma entrevista? Então, assim, nessa pergunta, nessa dúvida, quando você tiver, o que a gente orienta? Você conhecer um pouco da cultura da empresa, né? Conhecer aquela marca empregadora. Como que é aquele ambiente? Como que é aquela empresa? Ela é mais formal? Ela é mais informal? Ela é mais séria, né? Mais tradicional? Então, ali você já vai conseguir ter uma ideia de como se vestir. É lógico que você colocando uma roupa ali mais formal, acho que tende a ser mais assertivo em todas as entrevistas, né? Mas pode acontecer, por exemplo, daquela empresa ser mais divertida, mais descontraída, que vale a pena ali você, né, verificar como é, para você ser assertivo ali. Porque, assim, a roupa que você veste, né, nesse momento, ela já está transmitindo uma mensagem ali para aquele recrutador, ali para aquela empresa. Então, quanto mais você estiver alinhado, né, com o traje, né, com a vestimenta daquele lugar, mais assertivo você vai ser, né? Então, sempre pesquise. Ah, mas onde eu vou pesquisar? Pode pesquisar na internet, a cultura da empresa. Pode pesquisar com colegas que às vezes você tem que trabalha ali naquele ambiente também, né? No caso de dúvida, pergunta. Lê um pouquinho da cultura da empresa ali na internet, aquele sobre que a empresa tem, os valores que ela traz. Então, você lendo aquele texto, você já vai entender ali se é uma empresa mais formal, se é uma empresa mais informal. Então, isso também vai te direcionar para a questão ali dessa vestimenta, que roupa ir no dia da entrevista, né? E aí, o que acontece? Por que é
é importante, né, a gente se preocupar com essa questão da roupa? Porque é uma comunicação que você já está transmitindo ali para o recrutador. Então, são esses detalhes, né, que faz aí o recrutador já de ficar encantado por você. É uma primeira impressão que você passa, né? Então, quanto mais encantado ele ficar por você, mais você vai estar ali registrado ali naquele processo. Então, você vai ser uma pessoa que vai marcar muito para ele, desde o início ali, desde o seu primeiro passo ali dentro daquela empresa, né? Então, assim, se é um ambiente muito formal e você chega lá com uma vestimenta muito informal, então você fica destonado ali, né? Fica meio que já não causa uma boa impressão. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você vai muito informal para um ambiente que é muito formal, então já, né, as pessoas já vão te olhar, você já vai sentir que errou no jeito de se vestir, vai se sentir assim. Às vezes a gente, né, tá em algum lugar, a gente meio que se sente um peixe fora da água, né? E às vezes é essa impressão que você vai ter se você não pesquisar ali a forma como você deve se vestir aqui naquele ambiente. Fabi, pegando um pouquinho do gancho aí que você falou, hoje tem empresas que elas já estão muito mais modernas, né? Antigamente, quando a gente falava de entrevista de emprego, era uma coisa assim, surreal. A pessoa já ficava nervosa da hora que tinha aquele contato ali, queria fazer a entrevista, até no dia, ai, o que eu vou vestir, como que vai ser? Hoje tem empresas que já aceitam bermuda, com tênis, camisa de malha. Então, assim, quando o Fabi falou dessa questão de olhar a cultura, é muito importante. Às vezes, você precisa dessa empresa. Eu gosto de ser mais informal. Para onde que eu vou? Vou para uma empresa de advocacia, por exemplo, que o pessoal tem que andar ali no terno, alinhado, não tem jeito, isso a profissão exige. Não, vou buscar ali uma startup, que às vezes o pessoal é mais flexível, que aceita qualquer vestimenta. Então, esse negócio de cultura, gente, ele é muito sério e importante. Tá vendo como que ela impactua desde o início ali? Às vezes você nem é funcionário da empresa, a cultura já está te impactando ali de alguma maneira. E se porventura você não é aderente àquela cultura, você nem vai se inscrever para um processo, nem vai querer participar, né? Então, é realmente, Fabi, uma coisa muito importante de se fazer, além de pesquisar a empresa, que vocês vão perguntar ali na hora da entrevista, entender realmente como que é o dia a dia ali, como que o pessoal se porta, como que é a vivência daqueles colaboradores ali dentro daquela empresa. Então, é muito importante a gente ter esse feeling mesmo. Exatamente, Fê. Então, assim, não se trata de ser mais formal ou informal, né? Se trata da forma como aquela empresa valoriza, né? Essa questão da vestimenta também, tá? Sim. Então, assim, outro cuidado também, falando para as mulheres, né? A questão da maquiagem, né? Ter esse zelo, não cometer exageros, né? Às vezes a gente se empolga um pouco ali e vai um pouco mais carregada, né? Às vezes acha que está indo para um evento. Não, você está indo para uma entrevista, né? Então, assim, tem esse cuidado de se observar, né? O menos é mais, né? Sempre. O menos é mais. Então, cuidado com o exagero na maquiagem. Para os homens, né? Eu vi que acho que a Adriana comentou de um candidato que perguntou para ela se precisava fazer a barba, né? Assim, é um cuidado que você tem, né? Faça a barba, o cabelo mais aparado, né? Isso já gera uma boa impressão ali, né? Então, são cuidados mínimos ali, mas que diz muito sobre você, sobre o zelo, sobre o cuidado. Outra coisa que é importantíssimo, né? É a questão da pontualidade, né? De você ser pontual, né? Até a gente estava comentando, a gente é muito flexível nas nossas entrevistas, de remarcar, candidato pede, principalmente esses candidatos da área de tecnologia, a gente entende que o dia deles é muito corrido, assim. Então, é normal, né? Entrar em contato com o recrutador e pedir ali para fazer um ajuste. Olha, não vou conseguir entrar esse horário, a gente consegue mudar para amanhã e tá tudo bem, né? No presencial também, super válido isso. Porque aí a gente sabe que imprevistos acontecem, né? E que, assim, o que é importante nessa hora? Ai, será que eu já perdi minha vaga porque eu vou ter que remarcar? Depende muito do recrutador, gente. Depende muito da empresa. Mas hoje, o que a gente está vendo? Esse olhar mais humano das empresas, né? De uma empatia ali também com o candidato.
Então, assim, aconteceu alguma coisa, você vê que você vai atrasar, né? Tenta comunicar, liga para a empresa, fala, olha, aconteceu um imprevisto, mas eu vou chegar a tal horário. Que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, né? Então, isso demonstra responsabilidade, comprometimento, então avisa, tá? Mas, assim, o importante mesmo é, mesmo que você já conheça o trajeto, você sabe o quanto tempo vai ser da sua casa até a empresa, né? Procure ali chegar antes, procura fazer esse planejamento para sair de casa um pouco antes, porque assim, a gente sabe, realmente imprevistos acontecem, mas não vamos dar sorte para o azar, né? Como a gente costuma dizer. Então, vamos sair com o tempo aí, para a gente chegar a tempo lá na empresa também, a gente poder sentar ali na recepção, conseguir ter o nosso olhar, né? Fazer um diagnóstico ali a hora que a gente chega, porque daí a gente já tem as nossas impressões daquele lugar, né, daquele ambiente, dos funcionários que ali estão. Isso vai te ajudar também até na hora de você conversar ali com o recrutador, porque você já teve um olhar, né, você já sentiu aquele ambiente. Então você já chega ali mais tranquilo, mais calmo. Às vezes você já até interagiu com um funcionário ou outro no meio desse trajeto até chegar à sala onde você vai fazer a entrevista. Tá? Então, assim, procure chegar com antecedência, porque só vai te favorecer realmente. Até para conseguir tomar uma água, né? Baixar um pouco aquela adrenalina que a gente sabe que a gente fica no dia. Né? Então, procure se planejar aí para chegar com antecedência. Fabi, rapidinho, isso é tão importante, porque quando a gente chega em cima da hora, em qualquer compromisso que a gente tem, não é só entrevista, a gente chega tão desconcertado e desconcentrado que às vezes você se perde ali no que você ia fazer. Imagina numa entrevista de emprego que você chega ali já em cima da hora, o recrutador já está te esperando assim, já impaciente. E aí você não vai fazer uma boa entrevista, porque você está ansioso, você está nervoso, aí você já está preocupado que você já chegou atrasado, o que esse recrutador está pensando. Então, assim, é bem interessante, sim, você chegar, você sentar ali na recepção, já fazer um contato visual com o que você conseguir ali naquele momento. Às vezes a recepcionista está ali, ela já troca uma ideia, você já consegue explorar um pouquinho ali da empresa. Então, assim, a entrevista de emprego, ela é uma coisa muito importante mesmo, né? E nem todo mundo leva a sério. Tem gente que não tá nem aí mesmo. E tá bom, tudo bem. Se a pessoa, né? Se a pessoa ali é daquela forma ali, mas vão seguros, se planejem para essa entrevista. Eu falo, eu sou muito de tudo que eu vou fazer, assim, não só no âmbito profissional, é me planejar para aquela situação. Porque se acontecer de uma forma diferente, não vai me desestruturar tão rápido assim, ou então muito, da maneira como as coisas acontecem assim de uma hora para outra, quando a gente não está esperando, né? Então se programe, claro que imprevistos acontecem, nossa, acontece de tudo, gente, né? A gente já viu acontecer de tudo assim em recrutamento, mas a gente já viu também muita gente pontual, muita gente bacana ali, tá ali, que preza pelo horário, pela aquela entrevista, que tem aquilo ali como se fosse a última oportunidade da vida. Eu acho que para as coisas da gente dar certo, a gente tem que abraçar como se fosse a última oportunidade da vida. Então, se liguem nessas dicas, porque isso vai fazer muita diferença nos processos seletivos que vocês vão participar daqui para frente. É isso mesmo. E aí, pessoal, comenta com a gente, vocês já passaram por alguma situação assim, né? Algum imprevisto, indo para uma entrevista, ou até mesmo lá, já no ambiente da empresa. Interage com a gente aí, traz alguma situação, caso vocês já tenham passado. Comenta aí pra gente. Uma outra coisa também, que é muito importante, a gente tem muito que se preocupar, é com a postura, né? Com a nossa postura, o nosso contato visual, a postura, o nosso corpo, ele fala, né? Tem até um livro que fala sobre isso. O nosso corpo, a todo momento, ele está transmitindo uma mensagem. Não é só a nossa fala, né? Mas os nossos gestos, o nosso comportamento, o nosso olhar, né? Teve uma vez que eu entrevistei um candidato e ele estava totalmente desconectado. Eu falando aqui com ele olhando o ambiente em volta, né? Estava totalmente aéreo. E eu fiz uma pergunta para ele, não vou me recordar qual é, mas ele me respondeu assim, com aquele olhar, tipo, para cima, sabe? Virou o olho para cima, assim. Tipo, nossa, nada a ver o que ela tá me perguntando, né?
Então ali ele já, sabe, já não deu bom, né? Porque às vezes ele fez sem perceber, né? Porque ele não estava preparado. Então o teu corpo fala, o teu olhar fala. Né? Então se preocupe com isso também, com essa postura corporal, porque ela fala muito. Tem até uma pesquisa que eu estava estudando, né, para a live mesmo, e a gente estava aqui, e eu fui pesquisar sobre isso. Fala que o nosso corpo, ele representa aí 53% dessa comunicação, né? Então, às vezes, não é nem só o nosso falar, mas o maior aí é a nossa postura, que fala mais do que qualquer outra linguagem, né? Então, a gente tem que ficar muito atenta, tá ali conectado no momento da entrevista, né? Aquele olhar, retribuindo o olhar do recrutador, não é aquela coisa também de você fixar assim, olhar nele e ali ficar, né? Quando a gente diz de você... não, aqueles olhão regalado assim, não é isso. Mas é de você retribuir, né? Você interagir ali no olhar com o recrutador. Então, isso tá mostrando interesse, tá mostrando que você tá afim, né, daquele cargo, daquela vaga, que você tá conectado mesmo. Então, é muito importante isso também, da questão da postura, do olhar, do visual, né? A linguagem corporal, no caso. E assim, deixa... Pode falar, não, pode concluir. Pode concluir que eu vou responder a Priscila aqui. Eu achei interessantíssima a pergunta dela, já entrando nessa questão da comunicação, mas pode concluir. Ah, legal. Então, assim, todo cuidado é pouco, né? Você está sendo avaliado, né? Então, tem esse cuidado mesmo, os gestos, né? Eu sei que é um momento em que a gente fica nervoso, né? Que a gente fica tenso ali na frente do recrutador. Mas ali ele vai fazer um rapport com você, ele vai tentar te tranquilizar antes de entrar na entrevista, né? Então, acalme-se, né? Controle aqueles gestos nervosos que a gente tem, às vezes, de mexer muito no cabelo, e vira para cá, e vira para lá, né? E coça aqui, coça ali, né? Eu tenho óculos, e quando eu... o tempo todo. Eu tenho óculos, eu uso óculos, então, para mim, quando eu tô, às vezes, meio tenso, eu fico mexendo no óculos, e acerto aqui, viro aqui, né? E jogo o cabelo, enfio o cabelo atrás da orelha. Então, é isso que se a gente sabe que a gente tem esse comportamento, ali na hora que você sentar naquela postura mais ereta, não relaxado na cadeira, né? Então, você já vai cuidar um pouco das suas mãos, botar a mão aqui sobre as pernas, tentar mantê-la, né? Fazer menos movimentos, gesticular menos possível, né? Lógico que se é uma coisa sua, natural sua, eu falo mexendo com as mãos, ó. Mas não é aquela coisa que vai ficar muito esbaforido, né? Então, tentar se controlar ali os gestos, tentar se conter um pouco mais. Sim, pode e nessa responder, onda de casos engraçados de entrevista, gente, já tiveram candidatos para fazer entrevista com a gente de pijama, tá? Então, aí eu acho que já é assim, um exagero tremendo, né? Como que você vai fazer online, tá? De pijama, né? Eu acho que não dá. A Priscila colocou aqui uma coisa muito interessante, ó. Podemos chamar o entrevistador pelo nome reduzido, tipo Pri, Dani, Fabi, Gabi? Vou dar minha opinião e vocês dão as suas, tá? Bom, Priscila, no primeiro momento, tem entrevistadores que eles já entram na entrevista e falam assim: oi, Priscila, eu sou a Fernanda, mas você pode me chamar de Fê. Aí, beleza. Você já começa ali: oi, Fê, eu sou a Pri, né? Se você quiser ali ter essa intimidade. Quando o recrutador entra e fala assim: oi, Priscila, eu sou a Fernanda, trabalho em tal lugar, a gente vai fazer uma entrevista, não chame ela de Fê ali naquele momento, naquele primeiro momento, a não ser que ela sinalize por quê. A impressão que pode passar pra gente. E a gente tá falando como recrutador mesmo. Que às vezes a pessoa tá querendo puxar um saco ali da gente, e a gente geralmente não, a gente não tem essa intimidade com esse candidato a ponto de já chegar lá: oi, Pri, oi, Fabi. Agora, se você caminha num processo ali por um tempo com aquele recrutador, você começa a criar ali um laço, uma intimidade com aquela pessoa, aí ok, aí você já fala Fê, você já vem pra Pri e tal, ó, hoje você vai pra parte tal. Mas naquele primeiro contato, dá uma segurada, a não ser que o recrutador fala: olha, eu sou a Fabiana, você pode me chamar de Fabi. Fabi já se apresenta assim, faz o RH, Fabi. Então, assim, eu nunca me apresentei em entrevista como Fê. Então, justamente porque eu acho que não é aquele momento ainda de intimidade. Eu tô conhecendo a pessoa e tal.
Tem empresas que hoje, todos os funcionários, eles têm esse nomezinho reduzido, né? É cultura da empresa. Só que tenham um cuidado. Se o recrutador sinalizar, manda ver. Fala Bri, Gabi, Dani, vai embora. Mas se não, mantém ali a formalidade naquele primeiro momento. Sente um pouquinho aquilo ali, aquele bate-papo, aquela conversa, para ver onde que você pode, até onde você pode ir. O que vocês acham, meninas? Eu concordo. Sim. Também, concordo também. Acredito que é muito ali essa abertura mesmo que o recrutador vai te dar, mas geralmente ele vai ali mais no formal mesmo, né? Porque ele vai valorizar isso, a maioria, né? Vai valorizar muito essa questão do ambiente mesmo, daquele momento, que é uma entrevista. Mas tem aquele recrutador, sim, que vai estar ali mais descontraído. São pessoas, né, gente? Então, vai muito... Eu sempre, na entrevista ali, eu me apresento como Fabiana e gosto ali daquela postura realmente mais formal, né, de um profissional mesmo. Eu falando, né, eu como recrutadora, o que eu valorizo. Mas é muito de cada pessoa, de cada recrutadora. E Sim. vocês, Então, o meu nome já é mais complicado, né? Mas Esther, não Teté, tipo, iria me Teté, oi, importar. Teté. Não iria me importar. Mas eu concordo com vocês que, na maioria das vezes, é importante manter essa formalidade, porque depende muito de cada recrutador. Então, é importante manter para não correr esse risco do recrutador não gostar, ser uma pessoa mais ali, sei lá, rígida, né? Mas eu não levo numa boa, assim, super tranquilo. Eu gosto mais da entrevista na questão do bate-papo, uma coisa mais humana, mas aí é de cada um, né? Sim. Legal. Então, deixa eu só complementar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa aí pra gente também? Fiquem à vontade, podem interagir com a gente, tá? A Suzana comentou aqui, meninas, que ela estava, até a Fabi pediu para perguntar, ela comentou aqui que ela estava indo para um lugar e o carro morreu. Ele afogou, mas ela estava a 30 minutos de antecedência, então foi bem tranquilo, ela resolveu. É aquilo que a gente está falando, né? São imprevistos que a gente não espera, mas pode acontecer, né? O carro pode furar um pneu, né? Você pode ficar parado no trânsito. Então, sempre sair com antecedência, de forma tranquila, é mais fácil, é melhor e mais tranquilo o processo. É isso mesmo. Então, gente, uma outra coisa é essa questão de não interromper, né, na hora que o recrutador está falando. Você ter esse cuidado de ouvir por completo o que ele está te perguntando, para aí depois você compreender realmente o que está sendo perguntado para você responder. Porque às vezes a gente interrompe, às vezes ele queria dar um outro sentido para aquela pergunta, né, para aquela abordagem ali, você já interrompeu, já conduziu para um outro caminho e você está sendo avaliado, né? Então, assim, com esse cuidado também de não interromper, ouvir a pergunta dele, né, o que ele está explicando até o final, e aí sim, você responde, você questiona, porque também é um momento de você perguntar também. Na entrevista não é só o recrutador, né, que vai te perguntar as coisas, você pode perguntar também, principalmente ali no final, ele vai abrir um tempo ali para você perguntar, se você ficou com dúvidas. Então, assim, se no meio da entrevista você ficou com alguma dúvida, reserva, né, essa dúvida e no finalzinho você coloca ali também, pontua para ele, tá? Porque não é só você ser entrevistado e alguém te escolher, é você escolher a empresa que você quer também, né? Então, a entrevista é para isso, tanto para o entrevistador te conhecer, como para você conhecer o entrevistador, aquela empresa e tudo mais. Então, isso, tem esse cuidado de ouvir completamente a pergunta e depois respondê-la. Outra coisa também, cuidado com as gírias, né? Hoje a gente vê os jovens aí muito à vontade, né? Com essa questão da fala. Então, assim, cuidado, né? Vai acontecer de você trazer uma gíria ali, mas cuidado para você não manter toda a sua entrevista baseada em gírias. Tá? Então, isso te prejudica, porque a gíria, você não consegue demonstrar aquilo que você sabe, as suas experiências, através de uma gíria, que às vezes você vai sintetizar muito a tua resposta ali com uma palavra, por exemplo. Né? Então, tome cuidado com as gírias.
Tá? Outra coisa também, já falando também sobre essa gíria, é a questão de como você responde, né, as perguntas. Cuidado para não ser tão prolixo, falar coisa demais, né, viajar na maionese, como a gente diz, né, dar aquela volta e mesmo assim ainda não conseguiu responder o que o recrutador estava esperando. E para também tomar cuidado e não ser muito monossílabo, né? Pergunta, você responde com sim ou não. Não, então tome cuidado com isso também. Gente, a pior coisa que tem, e assim, eu tô aqui interrompendo as meninas, enquanto elas vão falando, eu vou lembrando dos meus processos seletivos, que a gente faz muito, né? Gente, tem candidato que é ótimo, entra, apresenta, conversa, troca ideia, e é aquele bate-papo ali flui e tal. Tem gente que entra e você tem que ficar ali fulano, vamos, isso, sim, tá, mas sim como? Para a pessoa falar ali. Claro que a gente respeita o jeito de cada um, tem gente que é extremamente tímido mesmo, não tem jeito, né? Mas para uma entrevista de emprego, tem horas que a gente precisa vencer um pouquinho ali aquela timidez e colocar, porque às vezes o cara é um profissional excelente e ele não consegue se vender, talvez porque a timidez atrapalhou ali naquele momento. Então, assim, respira fundo, vai, se entrega mesmo no processo, porque é muito ruim também para o recrutador a gente ter candidatos que respondam o que a gente pergunta ali com sim ou não, e às vezes a gente quer explorar um pouco mais, a gente não tem nem abertura para explorar e aquilo ali não é legal, né? E às vezes a empresa não vai querer chamar também, porque a empresa vem com aquela questão de entrevista de fit cultural. Então, é isso. Vençam algumas coisas que a gente tem, timidez, vergonha, nervosismo, ansiedade, para vocês conseguirem participar de um processo de uma forma mais leve, mais tranquila, e que vocês vão ter sucesso no final desse processo, né? E a Fabi falando assim de comunicação, para vocês verem, a Esther vai falar de soft skills e hard skills para a gente daqui a pouquinho. A comunicação é uma soft skill importantíssima, né? A gente fala de comunicação assertiva. A partir do momento que você entra ali na empresa ou no online ali, você já começa a se comunicar, às vezes sem falar um A, né? Então, vamos trabalhar. Isso é trabalhável, né? Você consegue evoluir ali, nossa, eu não consigo me comunicar bem, mas à medida que você vai estudando, que você vai tentando, você vai vencendo aqueles medos, às vezes, que você tem que criar na cabeça ali, às vezes nem é aquilo ali, você consegue sim desenvolver uma boa comunicação. E se não for uma excelente comunicação, mas pelo menos para você conseguir participar do que você precisa, né? Né, Fabi, né, Esther? É isso mesmo. Ali aproveitando é o marketing pessoal, né? Sim. Você está fazendo, você está se vendendo, então você tem que falar, né? Você tem que se preparar para esse momento. Sim, e é uma coisa que você pode desenvolver, você pode estudar, né? Assistir vídeos e pode desenvolver a comunicação, sim. Aproveitando, eu quero pedir pro pessoal seguir a gente, tá gostando, segue a gente lá na página do Instagram, para o Instagram entender que vocês gostam do conteúdo e a gente chegar para mais pessoas que precisam dessas dicas, de uma recolocação, de uma transição e tem dificuldade aí com o currículo, com a entrevista. Não deixam lá de curtir, de compartilhar e dar uma força pra gente na página, pessoal. Chama os amigos. É isso aí, chama os amigos. Todo bairro, todo mundo. E fiquem até o final, não esqueçam que vai ter um presente hoje. A gente, no finalzinho, a gente vai falar como funciona, como vai funcionar. E agora vamos lá. Eu vou falar um pouquinho das soft skills e hard skills, né? Por que esses termos eles são tão essenciais para a construção da carreira? Né, eles são diferentes, eu vou explicar um pouquinho. Começando com as skills ela é uma palavra em inglês que ela significa habilidade. Então, a gente pode dizer assim que o hard skills, elas são habilidades técnicas, aquelas habilidades que a gente conquista e consegue com estudos, com cursos. Facilmente a gente pode colocar isso no currículo, que é a nossa base, a nossa bagagem de carreira, a gente pode colocar lá. E aí, alguns exemplos que eu vou colocar aqui são os diplomas de graduação, pós-graduação, né? Porque é uma hard skill que você conquista com os estudos. Tem também o idioma, né? Você ter um segundo idioma hoje está cada vez mais essencial para você se destacar no mercado, né? O inglês mesmo, tá cada ano que passa, ele é mais essencial para você ter esse destaque no mercado.
E as experiências profissionais também são umas hard skills, que ela é o que você vai conquistando ao longo da sua carreira, né? Isso entra como um desenvolvimento, o que você aprende em cada cargo que você possui, em cada empresa que você trabalhou e trabalha, tá? Então, isso também entra como hard skills, que são as competências, as habilidades e competências técnicas. E aí, agora eu vou falar um pouquinho das soft skills, né? Que aí, podemos dizer que as soft skills, elas são habilidades não técnicas, né? São habilidades que mais pessoais, né? As habilidades, as hard skills, elas são tangíveis, podemos dizer assim, e as soft skills, elas são intangíveis, né? Elas são um pouco mais difíceis de serem identificadas, né? Porque é uma coisa mais pessoal, é mais relacionada à personalidade de cada um, né? Muitas vezes é o jeito que você interage com outras pessoas, se relaciona, né? Muitas vezes a modo que a gente foi criado, ou educado mesmo, né? E isso a gente só percebe ali na convivência, no dia a dia. Então, por isso que a gente fala que é um pouquinho mais difícil de você identificar, né? E aí entra, igual a Fê falou, da comunicação, porque cada um tem o seu jeito de se comunicar. Mas é cada vez mais importante, é extremamente importante se saber comunicar, saber falar com as pessoas, saber interagir, e é uma coisa que pode trazer muitas conquistas, grandes conquistas, ou ao contrário, ou por uma comunicação que você não sabe se portar, você traz de maneira incorreta, de forma incorreta, e você perde grandes oportunidades ali por não ter e é igual eu já tinha comentado, é uma coisa que dá para a gente desenvolver a comunicação. E hoje a gente tem muito conteúdo, a gente tem os conteúdos na internet né, dá para desenvolver, e a comunicação é essencial, isso é muito importante. Aí tem a criatividade. A criatividade, tem aquelas pessoas que parece que já nascem com ela, né? Eu já nasci criativa e tal. Mas é uma coisa que você pode também desenvolver, você pode conquistar e ir melhorando o seu dia a dia na vivência, né? Ela pode ser utilizada em qualquer ramo e setor. A criatividade pode te ajudar a resolver problemas, né? Assim, num ambiente ali profissional. E aí tem o trabalho em equipe, que também é um ponto ali crucial, né? Você saber trabalhar em equipe. Isso traz sucesso tanto para a empresa, nos negócios ali, ter uma equipe ali que se comunica bem, que sabe passar as suas ideias, né? E tanto para a sua parte profissional, né? E a postura positiva, que é aquela postura, assim, da pessoa bacana, né? Aquela pessoa que todo mundo quer ter perto, você quer trabalhar com ela. Aquela pessoa que chega no trabalho com aquela cara brava, que comunica de qualquer jeito, responde de uma forma bruta, ninguém quer ficar perto. Então, assim, essa postura positiva é soft skills, né? Então, da habilidade da personalidade, tudo, e isso é importante a gente ter essa reflexão, porque no ambiente de trabalho, isso está cada vez mais sendo mais exigido. As empresas sim estão mais humanas, as empresas estão priorizando isso, priorizando uma equipe que tem um relacionamento bom, um ambiente bacana de trabalho. Então, isso é muito importante. E aí, é muito importante, falando das duas, da diferença das duas, acho que eu consegui diferenciar, né, uma habilidade técnica e a outra não técnica. É muito importante encontrar o equilíbrio entre elas, né, porque imagina, eu tenho um profissional extremamente técnico, excelente, mas as soft skills ele não tem. Ele não sabe dividir as ideias dele, ele não sabe explicar os pensamentos para o resto da equipe, não consegue se relacionar com ninguém, né? Isso é muito importante, até para quem deseja, assim, subir os degraus, vamos dizer assim, chegar num cargo de gestão, de líder, isso é essencial, né? Você tem aqueles líderes carrasco, é por isso, porque ele não tem nada de soft skills, né? E aí, vamos interagindo com a gente, se estão gostando, se deu para entender essa diferença entre elas. Enquanto isso, vocês vão escrevendo aqui
Eu vou pedir para a gente tirar um print para vocês marcarem a gente lá na página. E aí Deixa vocês eu vão tirar uns interagindo aqui com a comentários gente. aqui. Peraí. Antes de tirar o print, nós vamos tirar o print. Gente, a gente vai deixar essa live gravada para quem está entrando agora. Se a gente atingir 180 seguidores, 200 seguidores, tá? Dá essa força pra gente. Nós vamos deixar essa live gravada para quem perdeu assistir na íntegra. E depois do print, a gente vai falar o que é o presente, o que a gente tem de tarefinha para vocês. E vamos responder alguns comentários que o pessoal deixou aqui, tá? Deixa eu desativar os comentários pra gente tirar o print. Podemos? Deixa eu ajeitar. Vai. Mudamos. Espera aí que meu coração tem que aparecer. Tiraram? Foi. Gente, marca a gente lá. Deixa eu ativar os comentários de novo. Marca a gente, LinkedIn, Instagram, onde vocês quiserem, pra gente interagir, fazer network. Bom, pegando o gancho aí no que Esther falou de soft skills e hard skills, que é um tema que está assim, bombando hoje no mercado, né? E a gente recebe muita pergunta, o que desclassifica a gente no processo? É a soft skills ou são as hard skills? Gente, acho que as duas tem que ter as duas. Não existe só uma ou só outra. A não ser que você vai para um cargo que precisa só de competências comportamentais. Ou você vai para um cargo ali técnico que você não vai conversar com ninguém, vai ter contato com ninguém, você precisa só apertar um botão lá, por exemplo. E aí, pensando nisso, em ajudar vocês no conhecimento, a desenvolver, a entender o que precisa ser desenvolvido ali no mercado, o que o mercado está pedindo, nós criamos um e-book para mandar para vocês. Só que para isso, vocês vão precisar fazer uma tarefinha para a gente. Agora, 9 horas, nós vamos lançar um post aqui no Instagram sobre entrevista também, mais dicas de entrevista. E vocês vão ter que fazer o comentário nesse post, vocês vão dizer qual foi o principal insight que vocês tiveram hoje aqui conosco e marcar 2 amigos, tá? Então, recapitulando a tarefinha, o post vai sair 9 horas em ponto. Vocês vão comentar no post qual foram os principais insights que vocês tiveram na noite de hoje, que vocês aprenderam, que vocês vão levar aí para a vida de vocês. E marcarem 2 amigos no post, tá? Então, todo mundo que fizer isso, amanhã a gente vai mandar o e-book gratuito para vocês. E o que tem nesse e-book? Nós estamos falando da diferença de cada uma mais no detalhe, o que é soft skills, hard skills, o que o mercado hoje vê mais, o que o mercado está pedindo, está exigindo em relação a isso, e quais são as soft skills que o mercado hoje tá como tipo top 10, top 5 para vocês desenvolverem, tá? Por que só as soft skills que a gente está focando mais no e-book? Porque a hard skills, cada um tem dentro da sua área. Eu sou de RH, eu tenho minhas habilidades técnicas dentro do RH. Quem é da área comercial, a mesma coisa. Marketing, a mesma coisa. Então, a hard skills, ela é de entendimento mais fácil, né? Ou você tem ou você não tem. E a soft skills, não. Soft skills, ela é desenvolvível, né? Não sei se existe essa palavra, mas eu acho que existe. Você consegue se desenvolver. Eu não comunico bem, você consegue se comunicar. Eu não sei liderar direito, você consegue ser um bom líder se você estudar, correr atrás, a não ser que você não goste. Então, assim, ser criativo, a gente consegue desenvolver a criatividade. Então, tem várias soft skills lá para vocês se deliciarem ali ao longo da leitura do e-book. Combinado? E as hard skills, né, Fer? As hard skills, as pessoas, elas vão adquirindo ali na sua profissão, né? No seu momento, vai fazendo cursos para agregar naquela área, né? Então, ali você corre atrás para adquiri-las, né? Sim, é aquilo, ou você tem ou não tem. Eu tenho a competência para ser do RH? Fernando, você sabe fazer recrutamento? Sei. Não sei, então não tem. Então, ela é bem prática, né? Eu falo que as hard skills é prático, ou você tem ou você não tem. Já as softs, elas são mais difíceis, né? Para desenvolver. A gente tem que perceber na gente mesmo o que a gente precisa desenvolver. Então, tem um trabalho mais conhecimento ali mesmo, né? Exatamente. Um autoconhecimento. 9 horas, o
post acabou de ser publicado, tá? Então, vocês vão lá, comentem, escrevam lá os comentários que vocês quiserem, que a gente vai mandar o e-book para vocês. Bom, para a gente finalizar aqui a nossa live... Lembrando o pessoal também de não deixar de votar amanhã o tema da próxima live, tá, pessoal? Vai estar lá no legal. Stories. Vocês vão lá, votem, porque aí semana que vem tem mais. Sim, quem tiver aqui e quiser já sugerir para a gente aqui no comentário alguma opção de tema, pode mandar, tá? Bom, vou responder a Érica, que comentou um tanto aqui pra gente. Érica, saudade de vocês. Obrigada aí pelo prestígio mesmo. A gente está sentindo sua falta. Gente, a Érica é uma parceira nossa aqui da Tendência também. Ela está um pouquinho afastada por um tempo, mas ela faz parte de nós mesmo, nossa parceirona aí de vida, de trabalho. Obrigada aí pelo prestígio. E Suzana hoje arrasou nos comentários. Veio com uma pergunta que eu acho que dá para a gente trazer, não é bem dentro do assunto, porque isso gera um outro assunto para uma outra live, que é como que a gente responde as perguntas dos recrutadores. E isso é favoroso aí para muita gente. Mas Suzana colocou aqui, ó. Queria saber sobre a pergunta do defeito. Geralmente sou perfeccionista, mas não sei até que ponto isso é qualidade e quando vira defeito. Essa é a minha pergunta. E aí, meninas, vocês querem responder? Depois eu respondo. Pode responder, Fê. Já engata aí. Suzana, essa é uma pergunta que todo mundo tem pavor. Eu tinha também, para te falar a verdade. E aí, depois de muito tempo, de levar muito não, sei lá, de feedback negativo e tudo mais, eu fui aprendendo que isso é uma pergunta muito difícil, sim, de se fazer, porque é muito complicado a gente falar da gente mesmo. É muito mais fácil eu falar uma qualidade de Fabi, de Esther, do que às vezes falar uma qualidade minha, né? E aí você imagina um defeito, você fala assim, nossa, se eu falar um defeito aqui, eu vou acabar com o processo, eu vou ser desclassificado. Bom, essa questão de você ser perfeccionista e tudo mais, você pode trazer sim para o processo, mas não chegar e falar assim, ah, eu sou perfeccionista. Porque gera essa dúvida aí que você falou, até que ponto isso é bom ou ruim. Mas tem uma maneira leve que você pode trazer para isso. Aí você tem que pensar, você considera isso um defeito? Você acha que o seu perfeccionismo é tão extremo que te atrapalha, às vezes, num relacionamento ali com seus colegas de trabalho? Se não, eu não vejo como um defeito, né? Talvez você é uma pessoa que gosta de ter as coisas organizadas, de organizar o seu trabalho ali, de gerir o seu tempo, para o seu trabalho ele sair de uma forma melhor e tudo mais. Mas se for um perfeccionismo que te atrapalha, você pode trazer para o recrutador, você vai falar com ele assim, olha, fulano, eu sou uma pessoa muito organizada, gosto de trabalhar dentro de uma gestão de um tempo e tal. Eu sei que tem pessoas da equipe que não vê isso com bons olhos. Eu gosto de ser organizada. Não falo perfeccionista, porque aí a pessoa já cria uma coisa ali na sua cabeça, sabe? De falar assim, ela é metódica, ela não sai da linha ali um minuto, né? Então, e às vezes, Fer, só complementando, desculpa, às vezes entra como um clichê, né? Que muitos chegam, eu sou perfeccionista, sou ansiosa. Esse é o meu defeito. E aí, para aí, né? E assim, gente, ansiedade, depois da pandemia, quem não é? Então, todo mundo vai ter entrevista vai falar que é ansioso, né? Gente, agora eu trazendo assim uma coisa, um caso engraçado que eu lembrei dessas perguntas, Suzana, eu não terminei de responder ainda a sua, não. Uma vez eu fiz uma entrevista com um rapaz e ele falou comigo, eu falei com ele assim, eu não sei o nome, não lembro o nome dele, eu falei assim, qual que é o seu ponto maior de vulnerabilidade? Eu nem gosto de falar essa palavra defeito, porque ninguém é perfeito. E eu não acho que ninguém tem é deficiente de alguma coisa assim. A não ser que seja um deficiente físico, né? Alguma coisa assim. Mas eu não vejo essa palavra defeito como uma palavra de trazer para uma entrevista. Então, é um ponto vulnerável que você tem, que você precisa desenvolver. Ele virou e falou comigo assim, eu não gosto de chegar no horário dentro do serviço. Aí eu falei com ele assim, como assim? Ah, não, eu não sou pontual, eu nunca chego no horário e tal. E aí, o que esse candidato acabou de fazer? Ele se autodesclassificou. Como que você vai contratar uma pessoa que você vai ter um horário ali de trabalho e ele nunca chega no horário? Não dá. Então, assim,
Você pode falar o que você quiser, mas tenha um cuidado. Então, olha, Fernanda, eu sou muito organizada, eu gosto das minhas coisas muito bem escritas, definidas, eu trabalho com planilhas. Eu entendo que isso, às vezes, o time que eu vou trabalhar, eles não são tão assim. Então, eu estou tentando melhorar isso, ser mais maleável, ser mais tranquila. Claro que eu gosto de gerir o meu tempo, mas eu estou tentando ser um pouco mais maleável para trabalhar na equipe e tudo mais. Ela até respondeu só. O perfeccionismo, eu gosto das coisas certas. Eu odeio trabalho que começa e não termina, ou quando alguém começa e eu preciso terminar, por falta de organização da pessoa. Eu gosto de saber o que fazer, quando, como e até quando. Isso aí já não é perfeccionismo. Você está vendo que não é essa palavra? Isso aí é organização. Perfeccionismo é outra coisa. Perfeccionismo é você pegar uma planilha ali e querer ela perfeita. Tem uma vírgula errada, por exemplo. Então, isso é organização. Por quê? Você não consegue trabalhar em ambientes assim. E tá ruim? Não tá ruim. É claro que você vai trazer isso de uma forma mais suave para o recrutador. Olha, eu gosto de tudo muito organizado. Eu já trabalhei em empresas que o pessoal começava o trabalho e não terminava, eu tinha que terminar. É muito ruim quando você precisa terminar o trabalho do outro. Às vezes você não está tão inserida ali no contexto daquele trabalho. Então, até você pegar para conseguir concluir fica mais difícil. Mas isso é uma coisa que eu estou me adaptando, que eu estou conseguindo trabalhar em mim, eu já consigo pegar ali, organizar do meu jeito e resolver a demanda, sabe? Então tem uma forma mais sutil de você trazer, talvez, uma coisa que para você fique incomodada. E ok, você fica incomodada. Tem gente que não, mas você fica e tá tudo certo. Então, muito cuidado. Vocês concordam? Você traz como... Sim, você traz como se fosse uma reflexão daquilo que você já percebeu em si e que está tentando melhorar para deixar um ambiente de trabalho bacana. Você traz com o defeito que você acha que tem como uma reflexão, que você sabe daquilo, mas tenta desenvolver, tenta melhorar. Isso é o ideal, na minha opinião, né? Sim, sim. E você, Fabi? Eu acho que você falou bem, Fer, acho que é isso mesmo, é trazer, né, o defeito, mas trazer uma sugestão ali de melhoria que você está trabalhando nela e fugir um pouco dessas palavras clichê que todo mundo responde, né, nas entrevistas. Não, porque eu sou ansioso, porque eu sou perfeccionista, né, então, assim, fugir um pouco disso e trazer o porquê disso, né, então já traz um exemplo ali, você pode ser perfeccionista, não tem problema nenhum, só que você justifica aquilo para o recrutador. Né? E não só responde ali, ponto final, que eu sou aquilo e não dá nenhum exemplo, né? É aquilo, você traz o que talvez não é tão bom, mas você traz a solução para aquilo ali que não é tão bom. É isso que o recrutador quer saber. Eu posso ser egoísta, beleza, mas o que eu estou fazendo para trabalhar esse egoísmo em mim? Entende? Então é isso. Não só sou egoísta e continuo egoísta, não quero saber mais e vou ficar assim, entendeu? Porque nesse momento o recrutador ele está te avaliando comportamentalmente, né? Comportal ali a parte da skill mesmo. Então ele vai fazer uma entrevista por competência. Então é assim que você tem que se preparar. A gente vai ter momentos aí que a gente vai conseguir também trazer uma live sobre preparação, né? De perguntas aí, como responder, como você se preparar, mas está muito baseado nisso de você se autoconhecer ali, o conhecimento mesmo, para você conseguir responder. Exatamente. Gente, estou vendo aqui o post, já tem os comentários, então, tarefinha de hoje, até amanhã vocês conseguem, quem está aqui na live e saber dessa tarefinha, a gente vai mandar o e-book para vocês. Continuem nos acompanhando. Hoje a gente já vai lançar a enquete da próxima live da semana que vem. Eu vi que Suzana colocou ali currículo e vagas como um tema, então a gente vai trazer, tá? E a gente está tentando trazer temas que hoje talvez seja a maior dor ali dos candidatos no mercado de trabalho, o que o mercado de trabalho está exigindo, tá, pessoal? Então não precisa da gente ficar aqui, gente, dê sugestão, chega lá, chama a gente no direct, fala assim, meninas, fala pra gente sobre tal assunto. Vocês podem ficar à vontade, tá? Sigam a gente também no LinkedIn. A gente vai começar a trazer conteúdos para o YouTube também. Então, fiquem ligados. Eu só tenho gratidão. Hoje a gente até ultrapassou um pouquinho do horário, né? Mas eu acredito que foi muito bom. Agradeço demais quem ficou conosco aqui até o final. Disseminem as tendências aí por onde vocês forem, porque a gente tem boas intenções e o nosso objetivo maior é ajudar quem está precisando aí trilhar a carreira de alguma forma. Muito obrigada.
Boa noite para vocês. Meninas, Fabi, Esté, tamo juntas. Eriquinha, tamo junta também. Gratidão, noite, pessoal. meninas. Boa noite, meninas. Obrigada Boa pela noite, presença de pessoal. todos. Até a Não próxima. chegamos no 180 não. Nós não vamos deixar essa live gravada não, hein? Tem 161. Até amanhã Vamos a gente chegar. vê. Vamos lá, gente. Não, exatamente. Tchauzinho, gente. Boa noite, viu? Obrigadão por tudo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Obrigada. Tchau.